Olá! E aí? Fiz um vídeo anterior falando sobre a carteirinha, tá aí na lista, aí no playlist, sobre se eu tenho que ter carteirinha, mas também vieram um monte de comentários nesse vídeo sobre as questões do código. Então, e o código de ética de conduta? Vamos falar sobre esse código de ética de conduta, que tem um monte de vídeo aqui no YouTube, um monte de site falando como que deve proceder o hipnotista sobre no código de ética e conduta. Vamos falar sobre isso, mas só depois da vinheta. E aí? Então, eu tenho o código de ética e conduta do hipnotista? Existe um código de conduta, de ética do hipnoterapeuta? Do hipnólogo? Existe isso? Não existe! Por que não existe um código de ética? Eita, tô com a língua presa, né? Mas vamos lá. Não existe código de ética e de conduta para um hipnotista, para um hipnólogo, para um hipnoterapeuta. Porque códigos de éticas são instituídas por conselhos federais, por conselhos regionais, de categorias de profissões. Essas categorias, para fazer um código de ética, precisa ter uma lei federal que cria essa categoria profissional e este Conselho Federal da Profissão. E esse Conselho Federal, nas suas atribuições feitas por lei federal, vão instituir que eles podem regulamentar um código de ética. É assim todas as profissões que têm esses conselhos. E lá eles vão criar o Conselho de Ética e Conduta. Se não existe isso, não existe. E aí a profissão de hipnólogo e hipnoterapeuta não é uma profissão regulamentada por um conselho, por uma lei federal. Não existe essa regulamentação. Existem outros 6 conselhos federais que atribuem inclusive a hipnose como ferramenta terapêutica para essas profissões. Porque a hipnose sozinha não é uma ciência. Ela é uma ciência derivada da saúde mental, das ciências de saúde mental. Ela é uma ferramenta dessa ciência. Tá bom? Ela não é uma ciência sozinha, é uma ferramenta terapêutica. Então, por não ter uma lei federal, não ter essa regulamentação como profissão, como não tem para costureira, como não tem para doméstico, como não tem para pedreiro, como não tem para pintor, não tem. Existe Conselho Federal dos acupunturistas? Não tem. Existe Conselho Federal dos terapeutas holísticos? Não tem. Existe Conselho Federal dos psicanalistas? Não tem. Então não tem um código de ética se não tem um conselho. Então essas bobeiras que estão fazendo por aí é mera bobeira. Mas e aí, Leandro? O hipnotista não está sujeito a nenhum código de ética, conduta? Claro que tá. Como qualquer cidadão brasileiro, como qualquer prestador de serviço, ele tem a Constituição, tem o Código Civil, tem o Código Penal, tem o Código de Defesa e Proteção do Consumidor. São as leis que já estão aí vigentes para qualquer cidadão, protegendo as relações de consumo, a vida civil, a criminal. Tudo isso, o hipnoterapeuta, que é um prestador de serviço, ele está encaixado nessas leis. Então, o seu código de ética e de conduta está nas leis já existentes para qualquer profissão aí existente. Não tem um código de ética e regulamento específico para o hipnoterapeuta. Então, essas pessoas estão criando uma moralidade, criando uma certa moralidade que não existe. As pessoas que trabalham com a terapia, com a hipnoterapia, estão sujeitas às leis já existentes. Não existe um código de ética e conduta para o hipnotista, para o hipnólogo, para o hipnoterapeuta. É tudo balela, nós estamos sujeitos apenas às legislações vigentes no nosso país, porque não existe uma lei que atribuiu um Conselho Federal da Profissão. Não é uma profissão que existe isso, uma lei específica para isso, ok? Obrigado, é um esclarecimento, é uma dica e até breve.